Olá, estamos de volta para o segundo vídeo da série de Gestão Estratégica da Stratec. Nesse vídeo, nós vamos ver um pouco sobre o conceito de gestão estratégica e as metodologias acerca desse tópico. Primeiramente, vamos conceituar o que é gestão estratégica. Esse termo é amplamente utilizado, mas muitas vezes para significar assuntos diferentes. Eu gosto de trabalhar com uma figura que exemplifica ou torna mais fácil esse entendimento. Vamos passar essa figura aqui agora aos poucos, né? Na figura temos dois ciclos de PDCA. Um PDCA estratégico e um PDCA no nível tático. No PDCA do nível estratégico, nós temos o P do planejamento propriamente dito, né? Nessa etapa, são abordadas todas as fases clássicas de uma formulação da estratégia, como a identidade organizacional, que envolve o negócio da organização, missão, visão e crenças e valores. Além disso, olhar para fora da organização, né? Fazer uma análise competitiva da organização. O modelo do diamante de Porter é o mais utilizado nessa etapa. Também falamos de cenários, né? Olhar para frente, o que está por acontecer, o que devemos esperar de eventos de ruptura ou tendências no mercado. Com isso, nós já conseguimos levantar oportunidades e ameaças para a organização e começar uma discussão sobre o posicionamento estratégico da organização no mercado. Como a organização, seja órgão público ou empresa privada, quer ser percebida pelo mercado, né, pelos seus clientes ou pela sociedade em geral. Com isso, podemos definir as metas globais. O que o acionista espera dessa organização, ou, em caso de órgão público, né, o que a sociedade espera desse órgão, né? E traduzir essa expectativa em indicadores e metas globais para a serem alcançadas. Definidas as metas globais, a gente está preparado para olhar para dentro da organização. Isso é, fazer análise do ambiente interno, né? Nessa etapa vão ser analisados o desempenho dos processos operacionais, clima organizacional, a tecnologia incorporada na organização e a competência e pessoas, né, que estão envolvidas na organização, assim como estrutura organizacional e tudo o que envolve, né, o que é possível de se analisar quando se olha para dentro da organização. E dali nós tiramos as forças e fraquezas da organização, né? Tudo o que pode ser considerado pior do que organizações similares, seriam fraquezas, né? Ou o que a empresa ou órgão público tem de melhor do que organizações similares, né? O que podem ser consideradas as forças dessa empresa ou órgão público. Feita essa análise toda, estamos prontos para definir os temas estratégicos, isso é, quais são as estratégias, os caminhos a serem percorridos para alcançar aquelas metas globais estabelecidas. E, finalmente, podemos traduzir esses temas estratégicos num mapa estratégico, uma figura que ilustra o caminho a ser seguido para o alcance das metas globais, isso é, os objetivos organizacionais a serem estabelecidos para a organização. Desse ponto em diante, estamos prontos para definir um mapa estratégico, isso é, traduzir as estratégias em uma figura de fácil comunicação para a organização, de forma que todo mundo que conheça o mapa estratégico identifique a estratégia da organização e os objetivos a serem alcançados. Toda essa etapa, esse quadrante, esse primeiro quadrante azul aqui do PDCA estratégico,
nós chamamos de formulação da estratégia. Okay? Ainda não é a gestão estratégica, é apenas uma etapa da gestão estratégica. Nem é o planejamento estratégico. Para essa formulação estratégica ser considerada um planejamento estratégico, nós temos que começar a entrar nesse segundo quadrante azul aqui. Isso é, no planejamento até o nível tático. Né? Não basta definir as estratégias, nós temos que definir os planos para a execução dessa estratégia. Isso é, o que vai ser feito e quem vai fazer o que para alcançar a estratégia estabelecida e os objetivos estabelecidos. Isso é, falta ainda nós definirmos um desdobramento de metas, né? Qual é a meta de cada área na estrutura organizacional, de cada pessoa, gerente, gestor, diretor, de forma a alcançar aquela meta global estabelecida via o caminho, isso é, via a estratégia definida. Definidas essas metas, né, nessa etapa nós vamos definir indicadores de desempenho e metas para esses indicadores, nós podemos começar a trabalhar planos de ação. O que vai ser feito para alcançar cada meta individual. E essas metas podem chegar até o nível operacional da organização, o chão de fábrica da organização. Além das metas e desdobramento dessas metas e dos planos operacionais para alcançar essas metas, podemos ainda trabalhar projetos ou iniciativas estratégicas, que são grandes projetos corporativos que vão suportar aquela estratégia, né? Que vão suportar aquela virada ou aquela nova agenda estabelecida. Então, essas duas etapas, a formulação da estratégia e o detalhamento de como essa estratégia vai ser implementada, é o que chamamos de planejamento estratégico. Ainda não é a gestão da estratégia. Para chegarmos na gestão da estratégia, nós temos que fechar esses ciclos de PDCA, tanto no nível tático quanto no nível estratégico. Isso é, garantir a implementação da execução desses planos e projetos, sistematicamente verificar se essas metas estão sendo alcançadas e se os projetos estão sendo implementados a contento, e corrigir o rumo quando necessário. Isso é, se as metas não estiverem sendo alcançadas, disparar novos planejamentos tático-operacionais. Periodicamente, nós temos que avaliar a própria estratégia. Se aquela hipótese de seguindo esse caminho vou alcançar aquela minha meta global é verdadeira ou não. Pode não ser. E se necessário, reformular a estratégia desde o início. Então, o conjunto de todas essas atividades é o que chamamos de gestão estratégica. Né? Fechar o ciclo de PDCA no nível estratégico, o que pressupõe fechar o ciclo do PDCA no nível tático. Esse conceito de gestão estratégica é simples. A dificuldade que as organizações têm é em sistematizar isso no dia a dia da organização, em conseguir fazer as pessoas saírem do dia a dia e visualizarem e trabalharem nesse nível mais estratégico. Para garantir essa operacionalização da metodologia é que o software é útil, né? E para superar obstáculos naturais como cultura organizacional que acontecem nessa implementação da prática de gestão estratégica. Bom, a mais comum se chama Balanced Scorecard, ou mais comumente conhecido como BSC. Nessa metodologia, o diferencial é a comunicação da estratégia via mapas estratégicos que organizam, né, ou estruturam os objetivos estratégicos numa relação de causa e efeito por perspectivas do negócio. Isso é, ele visa garantir a sustentabilidade da estratégia, né, da organização a longo prazo e não somente
em perspectivas finalísticas, como no caso de empresa privada, perspectiva financeira, ou de órgãos públicos, mais comumente usado é perspectiva de sociedade, né? Ele também trabalha objetivos nos vetores de valor que vão suportar o alcance daqueles objetivos da perspectiva finalística. Outra metodologia comum é o gerenciamento pelas diretrizes, né, o GPD. No GPD, se trabalha um desdobramento das metas organizacionais, né, das metas globais da organização, pela estrutura organizacional numa relação de causa e efeito. Não é tão comum no GPD trabalhar com mapas estratégicos. É mais comum trabalhar com mapas de desdobramento de metas via diagramas de causa e efeito, né, explicitando ali os objetivos estratégicos e indicadores e metas a serem alcançadas. Outra prática comum é o Value-Based Management, que faz um desdobramento bastante similar ao GPD, mas a partir do EBITDA e via a estrutura de custos e receitas e despesas da organização. Tem outras formas de trabalhar, mas basicamente todas funcionam sobre os mesmos fundamentos. O que a Stratec fez foi conhecer esses fundamentos e incorporar os fundamentos de gestão estratégica num software para, independente da prática ou da metodologia utilizada, a empresa ter aderência na sua gestão estratégica, né? Na forma como cada organização faz a sua gestão estratégica, independente se é BSC, GPD, VBM ou outra. Bom, espero que vocês tenham gostado. Conto com seus comentários nesses vídeos. E nos vemos nos próximos. Obrigado.